O Bayek estava no trabalho quando seu irmão mais velho ligou para jantar com ele, já que fazia vários anos que os dois não se via, mas ele disse que estava ocupado e não dava para ele ir. O cara do lado manda fazer o trabalho direito, senão os corpos iam aparecer, e olha só o tanto, o irmão do Prota insiste e o Bayek concorda em se encontrar com ele e diz que vai terminar com isso rápido. O Prota, que é líder da equipe especial contra infiltrados, vai para cima, mas o Lee ataca primeiro. O Prota se esquiva e dá-lhe uma cotovelada e logo em seguida uma martelada. Essa foi em cheio, que deixou o Lee inconsciente. O Prota manda cuidar do resto, já que ele tem um compromisso agora. O cara pega o Lee e diz que esse trabalho que eles fazem ninguém pode saber. Quando o Bayek chegou para ver o seu irmão, o porteiro não deixa ele passar, já que ali era só para pessoas importantes. Nesse momento o irmão do Prota chega e pergunta se tinha algum problema. O cara já fica com medo e diz que não sabia que era o seu irmão. O Bayek já fica sem paciência e manda eles irem logo. Já com o grupo do Prota, eles estão bebendo quando o chefe dele chega com vários carros. Ele diz que se atrasou porque estava resolvendo algumas coisas e tinha um anúncio a dar, e pergunta onde estava o Bayek. Eles respondem que ele saiu em um compromisso. O chefe já disse que vai ser um pouco complicado tirando uma arma e atirando no novato. Ele disse que essa equipe será dissolvida. Nesse momento saem vários homens armados dos carros e o chefe fala que isso era uma queima de arquivo e eles fizeram um ótimo trabalho. O Prota, sem saber de nada, tá de boa quando seu irmão manda ele vir trabalhar com ele, já que ele tá ganhando muito dinheiro e não quer ver seu irmão na miséria ganhando um salário mínimo como um funcionário público do exército. Nesse momento alguém liga, o Bayek diz que vai atender. Quando atende era o Xion, seu parceiro. Ele pergunta como tá a comida de rico. Ele percebe que a voz do Xion tava estranha e manda ele parar de brincadeira e pergunta o que estava acontecendo. Ele responde que eles sofreram uma queima de arquivo e o gerente Jang tinha os vendido e era para o Prota fugir. Nesse momento o Xion foi encontrado e a ligação cai. O Prota fica preocupado, mas alguém chega no hotel e o porteiro ia falar, só que nem deu tempo e ele foi morto. Já com o irmão do Prota, ele pensa que o Bayek tinha voltado quando ele vê era 3 caras armados. Nesse mesmo momento o Bayek corre e vê vários assassinos. Ele fica preocupado com seu irmão. O líder da equipe dá ordem para eliminar o Prota, só que o Bayek se esquiva e dá um soco pegando a faca e o eliminando. O outro aproveita a distração do Prota, só que o Bayek foi mais rápido, se esquivando e derrubando no chão com a faca atravessada no pé do cara. O Bayek se levanta e se prepara e manda vir o próximo. Os 3 vão pra cima. O Prota acompanha os movimentos, se esquivando e atacando, mas ele é acertado. Quando olha para trás tinha mais um cara. Já com o Jang, o subordinado dele diz que o antigo esquadrão foi eliminado e mandaram um novo esquadrão para eliminar o Bayek. O Jang diz que não será o suficiente e manda aí mais um esquadrão. Já com o Prota, ele já tinha eliminado todos e ele corre para ver seu irmão. O irmão do Prota, Don Yong, que é chefe de uma organização e já tinha eliminado todos os caras, mas ele não responde e já fica puto e só passa Tramontina no pescoço. Nessa hora alguém diz pelo comunicador que era para eliminar todos, principalmente o Bayek. Quando Don Yong escuta, fica puto com isso. Quando o Bayek chega preocupado, seu irmão tava só de boa e pergunta se esses caras eram seus convidados. No carro eles descobrem que cada um não era aquilo que falavam, já que Bayek era do esquadrão de inteligência e o Don Yong não era um simples gangster, mas sim um chefe da organização, Taishan. Os dois poderiam ser gêmeos, mas tinham trabalhos bastante diferentes. O Prota manda ele deixar ele ali mesmo, já que ele não queria envolver o Don Yong nisso, já que ele também vai ser assassinado se ficar perto dele. O Don Yong não dá ouvido porque ele não tá com medo. Quando eles chegam, o Prota fica sem entender o que eles estavam fazendo em um funeral. O Don Yong diz que eles vão fazer uma brincadeira. Nessa hora chega sua assistente e fala que tudo vai estar pronto em 2 horas. O Don Yong pergunta que ele só precisa morrer para tudo isso acabar, então eles vão o matar. O desgraçado já estava até com o retrato do Bayek e ia ser apenas uma atuação. Ele tinha aprendido isso na Yakuza, já que eles usam quando precisam apagar a identidade de alguém, e para isso eles vão usar os empresários como testemunha que o irmão do chefe Don Yong morreu. Depois que todos os empresários foram embora, uma van preta aparece. Os caras já ficaram putos porque essa van tava lá e quem tava nela era o chefe Jang com vários agentes e manda todos entrarem e abrir o caixão para ver se realmente o Bayek tinha morrido. Quando eles saíram, o segurança ficou provocando, mas o agente dá apenas um soco, nocauteando. Os outros partem para cima, mas são facilmente imobilizados e eles eram a segunda equipe de assassino. O Don
Yong vê tudo e manda o seu chefe de segurança, Ji-Wong, ir cuidar disso. O Ji-Wong fica de frente com a gente, ele dá um gancho nele, só que não fez nenhum efeito no Ji-Wong. Ele pega no rosto do agente e ainda fica de boa ajeitando a manga da camisa. Ele o levanta, quebrando a sua mandíbula. Os caras já ficaram assustados, mas vão pra cima. Ele consegue se defender. Pegando mais um, o outro acerta um soco no Ji-Wong e ele fica só olhando e o cara lá dando soco, só que ele ergue o braço e dá-lhe um soco que provavelmente esse já é finado, tá porra. O outro agente tenta dar uma chave de perna ou chave de braço, sei lá o que ele tava tentando fazer, só sei que não deu certo, porque o Ji-Wong o levanta e ele só joga em cima do outro. Esse Ji-Wong é brabo demais. O Jang vê que os caras estavam todos derrotados e resolve cuidar disso ele mesmo, mostrando que é um tenente-coronel do exército. Ele olha para o Do-Yong e o deixa passar. Lá o Jang começa a prestar homenagem, pensando se realmente o Baek estava morto. Só que antes de tudo isso acontecer, os dois estavam conversando como iam resolver isso. O Do-Yong pergunta se ele pode mandar matar o Jang, mas o Prota só diz que ele mesmo vai fazer isso e mostra que o Baek estava fingindo ser o seu irmão. Ele pega a faca e pergunta por que essa faca estava no corpo do seu irmão. Olha só a cara do Jang apavorado. O Do-Yong manda ele explicar direitinho, senão essa faca estaria no corpo dele, e pergunta mais uma vez quem matou Baek. O Jang já fica pensando que então realmente ele morreu e só precisa agora eliminar esse gangster, e tenta explicar que o Baek morreu numa operação e não pode explicar os detalhes, só que nem terminou de falar e já levou um socão na boca. O Do-Yong fica puto e pergunta mais uma vez. Nesse momento o Jang ia pegar sua arma, mas aparece a secretária e o Ji-Wong mandando ele embora. Depois o Do-Yong fica fazendo a mesma coisa que o Baek fez. O Prota vê isso e pergunta que merda eles estavam fazendo. O Do-Yong o elogia por atuar tão bem e pergunta se eles aprenderam isso no serviço de inteligência, mas o Prota responde que ganhou apenas um tempo, porque o Jang vai voltar. O Do-Yong pede para ele entrar na organização, já que os dois fazem a mesma coisa, que é eliminar pessoas. Então vai ser mais fácil, mas o Baek recusa e não seria um gangster, deixando o Do-Yong falando sozinho. Ele fica puta e diz que não tem um irmão gêmeo, mas sim um burro, e ordena que o Ji-Wong leve alguns homens e vá atrás do Prota, senão ele vai fazer merda. Na rua o Baek vê o Ji-Wong e vê que ele está o seguindo. Nesse mesmo momento tinha um cara seguindo eles. Já com o Jang, ele se lembra do que aconteceu antes e tem certeza que o Do-Yong sabe de alguma coisa, e nessa hora sua filha chega e eles ficam conversando sobre a viagem. Já no hotel do Do-Yong, ele disse que vai comprar um cigarro, mas a secretária manda ele ficar e vai mandar alguém comprar, já que a maioria dos homens foram com Baek, mas ele não escuta e vai comprar a si mesmo. No elevador ele fica conversando quando ele manda o cara dizer oi para Noana, mas o Do-Yong percebe algo estranho e fica perguntando se ele achou ela bonita e que todos devem chamar ela de Noana, mas pergunta quem ele era e se o tenente Jang tinha um enviado. Nessa hora ele pega a faca e tenta acertar o Do-Yong e ele pergunta se a Noana tinha mais uma faca. Ela responde que sim, e ele pega e se prepara. O espião ataca, mas ele se esquiva e contra-ataca, mas o cara tava com um colete. O espião parte pra cima, mas ele consegue se defender, só que ele viu que a Noana estava em perigo, e na hora que o espião ia matá-la, ele fica na frente e é atingido. Ele fica pensando que faz um tempo que ele não é esfaqueado. Ele corta a mão do cara e o outro ia pra cima da Noana, mas o Do-Yong foi mais rápido e bloqueia o ataque. O espião ia pegar a faca, mas a Noana chuta pra longe e o finaliza. Já o Do-Yong deixa o careca desarmado e ia finalizá-lo, só que o careca foi rápido e também defende. Ele tira mais uma faca e o ataca, mas o Do-Yong pega pelo braço e já começa a incorporar, dizendo que vai receber o cara de braços abertos. Agora esse careca tá lascado mesmo. Depois de alguns minutos eles saíram, mas olha só como o cara tava com duas facas enfiadas nele. O Do-Yong pergunta se os seguranças não sabem fazer o trabalho direito, deixando qualquer um entrar. O segurança pergunta se ele está bem. O Do-Yong só responde que sim, pede um cigarro, mas ao invés de um cigarro ele ganha foi uma facada. O cara ainda diz que está dando um bem grande pra ele, lá ele, e esse desgraçado era mais um enviado pelo tenente Jang.